Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, o tema de hoje é o hóquei, ou melhor, o hóquei inline. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. A CSB, a Confederação Skate Brasil, é a entidade que engloba diversas modalidades sobre rodas, incluindo o hóquei inline. A CSB é a responsável por promover e fiscalizar a prática do esporte no país. O Sudeste é a região do Brasil com mais representantes, com 27 equipes, seguido do Sul, com 14 times de hóquei inline. Logo depois, pelas regiões Centro-Oeste e Nordeste, cada uma com 5 clubes. E por último, a região Norte, com 2 times do esporte em rodas. E para falar mais sobre o hóquei inline, eu estou aqui com o professor da modalidade, o Luiz Roberto Custódio, mais conhecido no mundo do hóquei inline como Fifo. O Fifo, o hóquei inline é uma modalidade que vem do hóquei do gelo, do hóquei da grama? Bom, primeiro um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre o meu esporte. O hóquei inline ele surgiu a partir do hóquei no gelo. Na verdade, a história, a proposta do hóquei inline, ela vem do período fora de temporada de gelo, onde os atletas precisavam e gostariam de continuar patinando, praticando a mesma modalidade, para que quando voltasse a temporada, os jogos novamente não estivessem tão fora de ritmo. Essa é a ideia do hóquei inline e o patins inline vem da mesma proposta, né? Veio o verão, são esportes de verão, o hóquei inline e a patinação com o patins inline. E o Fifo, então quais são as diferenças entre o hóquei inline para o hóquei do gelo? Tem uma diferença do número de jogador, né? A questão do patins também, o inline, né? O que seria isso? Eu acho que o primeiro ponto que chama a atenção quando a gente fala dessas duas modalidades, a diferença delas, primeiro é o contato físico, que no hóquei no gelo ele é muito mais permitido, faz muito mais parte do esporte, da modalidade, o contato físico. No hóquei inline é bem menor esse contato físico. No hóquei inline nós temos 4 atletas na linha, mais o goleiro. No hóquei no gelo são 5 atletas na linha, mais o goleiro. No hóquei inline eles são divididos entre ataque e defesa. No hóquei no gelo nós temos defesa, direita e esquerda, um atleta central e temos ataque, direita e esquerda. O pessoal joga numa quadra, qual o tamanho da quadra, o piso dela é específico, como que seria isso? Bom, a medida máxima e oficial para ter as competições no gelo ela é de 30 metros de largura por 60 de comprimento, mas a partir de 20 por 40 já é possível ter o jogo, até quadras menores em algumas competições não oficiais, mas oficialmente ela deve ter pelo menos 20 por 40. Isso no hóquei inline, que é praticamente a medida que a gente tem aqui. O tamanho do gol? O tamanho do gol ele tem, se não me engano, 1,70, em torno de 1,70, 1,75 de largura por 1,5 mais ou menos de altura. E além dos patins, quais são os outros equipamentos, né, que os jogadores precisam para jogar o hóquei inline? Bom, eu particularmente acho o hóquei em si um esporte muito seguro. É um esporte de contato, sim, mas tem muito equipamento dos pés à cabeça, tanto para quem está jogando na linha quanto para quem joga no gol. A gente tem o patins específico de hóquei, que não necessariamente precisa ser um patins de hóquei para iniciar, mas nós temos patins específicos, é todo reforçado, assim como o meu, é um modelo de hóquei, patins de hóquei. Ele é de cadastro para não se acertar o disco, não quebrar o patins. Nós temos caneleira, temos joelheira, nós temos o bermudão, apelidado de fraldão. Nós temos o bermudão, nós temos a proteção genital, nós temos cotoveleira, nós temos luvas que eu estou usando aqui, nós temos capacete com grade para menores de idade. Então tem muito equipamento, o corpo inteiro é equipado. Você falou do disco, né? O disco é a bola, né, do hóquei, é isso? Sim, no hóquei inline e no hóquei no gelo nós usamos um disco, né? E até tem um modelo aqui. Esse é um disco, a diferença desse disco para um de gelo é que no caso do hóquei inline, pela condição da quadra, que é diferente, não é gelo, ele precisa ter esses pinos para que ele deslize melhor, diferente do gelo, que ele não tem esses pinos e desliza super rápido da mesma forma. Esse disco é chamado de puck, P-U-C-K, puck. Pesa em torno de 400 gramas mais ou menos, chega a atingir velocidades, no caso do inline, 100, 150, 140 km por hora. Falando do taco, né, do stick, o taco é feito do quê? Tem tamanho, um tamanho ideal? Depende do jogador? Como que seria isso, Fifo? Bom, o taco ele é proporcional, o tamanho do taco ele é proporcional à altura do atleta.
né? A medida padrão que nós falamos é que ele fique entre o nariz e o queixo, né? Tem atletas que preferem um pouco menor, outros preferem maior, mas o padrão, a média é entre nariz e queixo. E ele pode ser para quem joga, quem tem preferência do lado direito do corpo ou do lado esquerdo do corpo. Isso tem um pouco a ver com a mão dominante, que a mão dominante no taco, a maioria das vezes ela está na parte de cima, então a maioria das pessoas joga com o taco do lado esquerdo, tá? Mas não é uma regra, nós temos pessoas que são dessas e jogam do lado oposto também. E o que muda no taco? Essa ponta, chamada de blade, essa daqui, no meu caso é para quem joga do lado esquerdo, ela tem uma curvatura ali para frente, e quando o taco é para o outro lado, a curvatura é invertida, né? O taco ficaria deste lado aqui, com a curvatura para frente. Falando das regras, né? O que muda, né, do hockey inline pro hockey no gelo? Bom, como eu falei, primeiro o contato físico. No hockey inline tem o contato físico, mas é menor do que no gelo. No gelo eu sempre falo que primeiro o atleta vai no corpo do adversário e depois ele vai em busca do disco. No hockey inline você usa o corpo, evidente, porque é um esporte de contatos, mas você precisa sempre visar o disco ao mesmo tempo. O número de atletas que é menor e as faltas elas basicamente são as mesmas, com exceção da briga que é permitido no gelo, né? Faz parte do espetáculo, faz parte do jogo ali, a briga é sempre 1 contra 1. Esses atletas são punidos com uma penalização, eles ficam um tempo fora do jogo, às vezes eles podem ser expulsos do jogo, mas faz parte do hockey no gelo. No hockey inline as outras regras são bem parecidas, então eu usar o taco para derrubar um adversário, acertar o taco em alguma parte do corpo, principalmente da cintura para cima, isso é falta. Taco na cabeça, mesmo que sem querer, é falta. Você não pode segurar o puck e ficar jogando com o puck nas suas mãos. Você pode dar um toque nele para ele ir para o chão, que ele tem que estar sempre em movimento. Você não pode interferir o caminho do adversário. Bom, basicamente é isso, são faltas de 2 minutos. O time que fez a falta, né, ele fica 2 minutos com um atleta a menos dentro da quadra, o que é uma vantagem muito grande para a equipe que sofreu a falta. E o tempo das partidas? O tempo da partida, basicamente 2 tempos de 20 minutos. Algumas vezes pela questão de tempo, né? As competições às vezes precisam acontecer no final de semana, de forma rápida, então aí a organização, até mesmo a confederação, ela muda um pouco o regulamento específico daquela competição, então faz com tempos menores, tempos corridos e não cronometrados exatamente. Então, no caso das crianças, por exemplo, eles jogam normalmente 2 tempos de 15 minutos corrido, então o tempo não para, com exceção quando o disco sai da quadra por algum motivo, ele vai muito alto, acerta um travessão e sai da quadra, aí o tempo para. Caso contrário, o jogo não para, o tempo não para e segue normalmente. Então é um jogo muito dinâmico, bem movimentado. É um jogo muito intenso, é um jogo muito dinâmico. Por isso, dentro das equipes, nós temos os 4 que estão, no caso do inline, nós temos os 4 que estão jogando dentro da quadra, mas nós temos mais 12 do lado de fora, nós temos mais 8 do lado de fora. Então, constantemente as trocas acontecem de jogadores, porque fisicamente é impossível você conseguir dar o seu máximo por muito tempo. Então, as trocas são muito constantes. Durante todo o jogo, sem limite de trocas. Quem fica mais no jogo é o goleiro, né? Que normalmente troca ou quando toma 3 gols seguidos, 2 gols seguidos, que aí significa que ele não está tão bem, ou no intervalo do jogo para dar a possibilidade do outro goleiro participar também. Tem um jeito certo de conduzir a bola com o taco? Como que é, Fifo? Bom, como eu falei, uma das coisas é você conduzir o puck ao lado do corpo, conforme o lado que você escolheu jogar. Eu escolhi jogar do lado esquerdo, então a maior parte do tempo eu vou conduzir o puck do lado esquerdo do meu corpo. Qualquer outra situação é uma situação de maior dificuldade, tem mais chance de eu perder o domínio desse puck. Então a maior parte do tempo eu vou tentar conduzir do meu lado esquerdo. E é um esporte para todo mundo, né? É um esporte para todo mundo. Precisa saber patinar, precisa treinar a patinação. O ideal é que a patinação seja algo que você não pense que está fazendo, seja bem natural, mas é possível para qualquer pessoa jogar hóquei. Quais os benefícios desse esporte? Primeiro, a emoção, a alegria, que esse é um esporte fantástico.
Eu falo que desde a primeira vez que você conhece o hóquei, a gente vê pelos pais, pelos amigos, torcida mesmo que acompanha um jogo de hóquei, já se sente, desde a primeira vez, já se sente fazendo parte da equipe, sente aquela emoção de estar ali, tem a vontade de jogar. Bom, e eu particularmente sou suspeito, né? Eu jogo, um dos meus filhos joga, minha esposa jogava, é o esporte que eu amo, tanto que eu trabalho com isso, dou aula disso, e é um esporte muito legal. E você já participou da seleção brasileira, participa da seleção brasileira de Hockey Inline? Agora a idade me levou para a seleção veteranos, né, para o grupo dos veteranos. Já participei de outras categorias, já joguei na categoria júnior, já joguei na categoria adulto, passei como treinador e tal. Atualmente sou um dos treinadores da seleção feminina e com muito esforço consegui chegar na seleção e me firmar na seleção por muitos anos. E o Hockey Inline vem crescendo no Brasil? Sim, o hóquei ao longo dos anos, década de 90 foi mais ou menos quando ele começou, o Patins Inline começou, e ao longo dos anos ele veio crescendo. A pandemia deu um espaço ali, infelizmente, de perda de algumas gerações que acabaram indo para outros esportes, mas isso aconteceu em todas as modalidades, e em seguida veio uma nova geração de atletas que vem crescendo. Hoje a confederação ela vem falando sobre até uma 4ª divisão na categoria adulto, muitas equipes com categorias de base, que é um trabalho fundamental que a gente faz aqui na Hípica, que a gente trabalha duro nisso, porque daqui a pouco os mais velhos acabam parando, a vida faz com que eles acabem parando e a gente precisa sempre ter essa renovação. Então a gente tem um trabalho forte com as crianças aqui, com a patinação aqui dentro do clube, para que siga, mas graças a Deus ele vem crescendo. Galera, agora tô aqui com o Léo Grilo, ele que joga Hockey Inline desde os 6 anos. Ô Léo, como que você conheceu esse esporte, né? Como que você começou a praticar o Hockey Inline? Eu jogava tênis, daí um dia eu vi essa quadra e daí eu pedi pra minha mãe pra tentar ver o que era e pedir pra vir aqui e ver qual era o esporte, e daí eu gostei do esporte, fiz uma aula experimental, gostei e comecei a fazer. Pra você, o que é o mais legal, o que é o mais diferente do Hockey Inline? Pra mim é diferente porque, muitas pessoas não jogam, daí acaba sendo um esporte mais diferente, daí é divertido, assim. Pessoal, agora eu tô aqui com o Felipe Custódio, filho do Fifo, e ele é mais um jogador de Hockey Inline. Ô Fê, como que você começou a praticar? Foi inspiração do seu pai para você começar a jogar Hockey Inline? A gente sempre ia no taquaral, aí a gente ia jogar bola e sempre levava patins. Aí a gente andava e começou a treinar um pouco lá, andar, eu vim aqui e comecei a jogar hockey. Para você, o que é o mais legal do Hockey Inline? É um esporte diferente? É bem legal, diferente. E o que você mais gosta do Hockey Inline? Que a gente, tem que patinar, eu gosto de ser defesa. Vale a pena então jogar Hockey Inline? Vale muito a pena. Galera, agora eu tô aqui com a Mariá, ela que entrou no mundo do Hockey Inline devido à patinação. Como que foi isso, Mariá? Eu sempre me diverti patinando e aí o Fifo acabou me levando pro hockey e agora eu adoro muito mais. Pra você, como que é jogar hockey? É um esporte diferente? Como que é? Eu acho muito diferente, que quase ninguém conhece e aí sai um pouco do normal e é bem divertido. E pra você, como que é? Tem muita menina jogando, você vê que tá crescendo isso, das meninas estarem jogando Hockey Inline? Tinha muito menos, agora tá crescendo. Como pode ver, hoje tem bem menos meninas, então eu já tô acostumada com isso, mas quando eu entrei tinha bem menos, então tá crescendo. Você vai continuar jogando para cada vez mais ter mais meninas jogando com você? Sim, com certeza.